Bem-vindos ao canal Através de Espelhos, eu sou a Ju Baízi. E eu sou a Jaque Baízi. E hoje nós vamos comentar um pouquinho dos episódios 11 e 12 de Tudo Bem Não Ser Normal. E fala sério, né, gente? Que episódios foram esses? Gente, antes de começar, já vai se inscrevendo no nosso canal para você não perder nadinha, tá bom? Então o capítulo 11, ele começou, né, com aquele suspense de vai dar tempo de chegar, até porque aquela mulher, aquela paciente que fugiu, já chegou estourando o negócio, então a gente começou ali com aquela tensão, mas rapidinho aquela tensão se foi, teve aquela cena de beijo que foi o quê? Maravilhosa, gente. O que foi aquilo? Que beijo foi aquele do episódio 11? Nada parecido com o do 9, né? Que foi só... O do 11 foi beijo mesmo. E assim, foi bem legal, porque ela tava lá toda tensa, agitada, ele falou, se acalma, conta até 3. Quando ela contou, ele foi lá e beijou. A felicidade dela, lembrando depois de, nossa, ainda bem que eu me contive, porque senão não teria acontecido o beijo, né? E foi bem legal esse beijo. E esse beijo foi capaz até de curar o Gantaê, que tava o quê? Enfermo de amor, olha só. E falar desse episódio, né? Porque esse episódio ele foi construído para que de alguma forma o Santaê se tornasse adulto. Então o Gantaê ele vai aos poucos fazendo com que o irmão se abra para essa possibilidade de inserir um novo membro na família. Então bem esperta essa construção dele. E ele vai contando histórias para isso. Então olha só, o patinho feio, o que aconteceu? E se o patinho feio, né, tivesse sido aceito por aquela família, como seria essa vivência? O desenho animado que eles estavam vendo. E aí isso vai criando no Santaê, então, um senso de responsabilidade, o que faz com que depois ele convide o irmão, né, para aquela cena em que eles vão jantar juntos e futuramente a Munhon vai lá e fala, olha, eu também quero ter um irmão como você. A gente ficou meio apreensiva, né? Achou que ele ia falar não, ele ia embora. Até que ele chama os dois e vira ali um irmão mais velho. Então aquela linda família feliz, que foi linda, né? Aí uma coisa só que eu queria comentar também é aquela cena em que o Santaê, ele olha pro irmão dormindo e ele vê que o irmão tá feliz. Então ele compara, né, com a fotinha e fala, ele tá feliz, e isso faz com que ele tenha uma mudança também, de entender que o irmão precisa de cuidados, e isso faz com que ele assuma essa posição de irmão mais velho. O que foi uma virada incrível também pro personagem. O legal também que teve nesse episódio foi a briga dos dois irmãos. Quando o Gantaê vai lá e sem medo mesmo, sobe pra cima do Santaê e desce a mão nele. Mas assim, pra poder mostrar que se ele é um adulto, como ele diz que ele é, então ele precisa reagir como um, agir como um. E aí foi toda essa construção do episódio. Foi muito legal esse episódio 11, o que nos leva ao 12, que já é um episódio um pouco mais tenso, né? Tudo aquilo que a gente vibrou, né, e sorriu com o 11, no 12 a gente já começa a descobrir. Então, a borboleta aparecendo, então o que é aquela borboleta, aquela imagem, a gente descobre também o porquê que ele sofre tanto daquele trauma, como foi a morte, e nos leva a algumas suspeitas, né? Então quem é essa mulher que matou? A gente acredita que é a mãe da Munhon mesmo. Isso, até por causa da borboleta na foto e a mesma que mostrou pra gente, tanto o Gantaê como nós acreditamos que é ela. Agora, quem é ela? Quem é a mãe da Munhon? E o sofrimento do Gantaê, né? Tadinho, gente. Descobrir isso e depois querer poupar a Munhon disso, e aí ele fica naquele dilema. Então a gente tem um protagonista em conflito, em contar a verdade, em poupar os sentimentos das pessoas envolvidas. Então a gente tem um dilema muito grande, o que colabora muito para essa trama, mas que deixa o nosso coração assim muito, muito apreensivo, né? Mas e você, gente? O que vocês estão acreditando? Quem é a mãe da Munhon? É a enfermeira Park ou é a paciente Park? Porque as duas é Park, né? Não sei se vocês repararam, mas as duas é Park. Fica difícil assim, gente. Os nomes já não é fácil e ainda coloca igual, complica. Mas e aí? A enfermeira, ela é um pouco suspeita também. Ela tem um ar assim diferenciado, como alguém que sabe de alguma coisa, mas ela trata muito bem o pai da Munhon. Então eu não acredito que ela possa ser a mãe. Mas vai que é, né? Tudo é possível hoje em dia.
Vai que é. E aquela paciente, ela ainda é muito suspeita, apesar dela não parecer, porque quando aparece ali, nós achamos, né, alguns traços da mãe da Munhong bem parecido com o da enfermeira, mas tudo leva a crer que provavelmente a mãe tá viva e que essa mãe é sim a paciente que fugiu, mas por que que ela voltou só agora? Teve alguma coisa sobre cirurgias plásticas, então ela é uma atriz que fez cirurgias plásticas ou ela é a mãe que pra dar um retorno, né, essa volta dela, porque o corpo desapareceu, então ela não foi enterrada, ela sumiu, então é a mãe que fez as cirurgias e voltou. Eu acredito que ela ainda seja a mãe. Eu também, eu acho que a paciente é a mãe, eu ainda não mudo de opinião, eu acho que é a mãe. Agora, por que que ela mata a mãe dos meninos? E para isso a gente tem algumas teorias, né? E uma teoria é que a mãe da Munhong também é mãe do Santae e ela meio que abandonou o Santae, e aí a gente tem a mãe do Gantae que adotou ele e posteriormente teve o Gantae e cuidou dos dois. E aí tem isso porque quando a mãe da Juri, ela fala assim, vocês são muito parecidos, então eles têm personalidades muito parecidas, o que leva a crer que eles podem ser irmãos. Gente, eles se parecem mesmo, né? Não fisicamente, mas, cara, nas atitudes, aqueles dois se parecem demais. Então, existe uma possibilidade forte de ser irmão? Existe. Principalmente porque quando ele vê aquele castelo ali, aquela coisinha de piratas, ele fala, quero pra mim, é a mesma coisa dela querendo pra si. Então os dois são possessivos, os dois têm um vínculo muito forte com o Gantae, os dois, eles são de opiniões assim muito fortes, então eles têm personalidades muito idênticas. Mas eu quero me recusar a acreditar que eles podem ser irmãos. É sério, porque se não pensa, o Gantae, tadinho, sofreu a vida toda. Ele teve que cuidar do irmão pra não ser irmão de sangue dele. Ai, gente, eu tô me recusando a isso, sério. E uma outra teoria é que o Gantae viu que a Munhong, ela estava presa naquele castelo e provavelmente não era tão bem cuidada assim pela mãe nesse regime totalmente autoritário. E ele comentou com a mãe dele sobre isso. E ela, né, como trabalha numa área de serviço social, pôde averiguar a situação e aí isso fez com que a mãe da Munhong se revoltasse e aí a gente tem aquela fala no assassinato, da minha criança cuido eu, porque pode ser que pelo fato, né, de ter sido denunciada, alguém fosse tirar a criança dela, então ela matou quem seria a pessoa que poderia tirar essa criança e disse, da minha criança cuido eu. Essa também é uma possibilidade. Até porque ela é bem possessiva, né? O que eles estão tratando é que ela é uma pessoa possessiva. Então, ela faria de tudo para defender essa filha, se fosse essa possível teoria também. Eu acredito um pouquinho mais nessa, de que aconteceu alguma coisa e para proteger a filha, porque ela acredita que é uma proteção, ela fez algo parecido. Gente, mas o que eu tô mais assim propensa a acreditar é que a Park, que é paciente, é a mãe da Munhong e ela matou a mãe do Gantae e do Santae por quê? Ela viu que o Gantae tava indo atrás da filha dela, tava meio que acompanhando essa menina, ela não queria ele por perto, o que que ela fez? Matou a mãe pro menino poder ficar longe, ficar órfão, ficar perdido lá em algum orfanato ou até ser mandado para outro lugar, para ter esse menino fora da casa dela, fora da vida da filha dela, né? Então eu acredito mais nisso, por enquanto, que é algo mais simples também, não tão mirabolante, mas a gente nunca sabe, né? Qual é a sua teoria? O que você tá acreditando que aconteceu? Quem é que matou? Por que matou? E aí, me diga. Gente, essa série, ela tá muito legal, ela tem sempre, assim, muita reviravolta, muita coisa boa acontecendo, coisas que te deixam tenso, mas também você dá bastante risada. Se você ainda não tá assistindo, pelo amor de Deus, corre assistir para comentar aqui com a gente, para entrar nesse bate-papo junto com a gente sobre essa série maravilhosa que tá sendo transmitida pela Netflix. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder receber todas as notificações. Siga a gente no Instagram. Um beijo e até!